Olá, estamos começando nossa aula número 4 de Português, Ensino Fundamental, utilizando o capítulo 5 da apostila do Enseja. E nesse capítulo a gente vai aprender um pouco a ler os tipos literários. Primeiro a gente tem que entender a diferença entre subjetividade e objetividade. Então, a subjetividade refere-se à perspectiva pessoal influenciada por emoções, opiniões, experiências individuais e é subjetivo quanto a interpretação varia de pessoa para pessoa. Então, a subjetividade ela é algo pessoal de cada um, né? Ela é o que a gente interpreta do texto com as nossas vivências, as nossas características, o que a gente extrai daquele texto. Por exemplo, o filme deixou uma impressão profunda. Para ela, uma saga emocionante. Para ele, uma narrativa confusa. Ou seja, aqui observando essa frase, nós podemos ter como emoções aqui diferentes entre duas pessoas. Não sei se eles são um casal, mas imagine que eles fossem um casal e foram assistir um filme. E para ela, esse filme tratou de coisas emocionantes, porque é o jeito dela, o jeito subjetivo dela de entender as informações. Para ele já foi uma coisa meio confusa, ele não entendeu muito bem a subjetividade das informações, ele não entendeu o que o autor queria passar para ele, né? Já por outro lado, a gente tem a objetividade. A objetividade, ela busca a imparcialidade e fatos concretos, ou seja, a gente não consegue ter dois lados de visão da mesma coisa. Ela é um fato concreto e tem só um tipo de, de opinião. A gente só consegue ter um tipo de interpretação daquelas informações. Então, é o objetivo quando se baseia em evidências tangíveis, independente das opiniões pessoais, visando como compreensão compartilhada e universal. Então, é uma coisa que todas as pessoas vão ter a mesma interpretação sobre aquele fato. Não tem como ter duas interpretações. Um exemplo, o experimento científico produziu resultados consistentes em diferentes laboratórios, demonstrando a objetividade das conclusões baseadas em dados mensuráveis. Ou seja, a gente tem um experimento que a gente consegue fazer várias vezes esse experimento e em todos esses nossos experimentos a gente vai tirar as mesmas conclusões baseadas nos dados que a gente obteve. Então, a gente consegue repetir várias vezes. E para todas essas vezes que a gente repetir, ou a maior parte delas, a gente vai chegar sempre no mesmo resultado. Então, subjetividade é algo pessoal de cada um, enquanto a objetividade busca a compreensão compartilhada e universal de uma mesma coisa. Vamos colocar em prática esse funcionamento, esse novo conhecimento, né? Então, eu tenho algumas frases aqui, de 1 a 6, e a gente tem que cadastrar elas, tem que separar elas em subjetivo ou objetivo. Então, se você quiser dar uma pausa agora, lê elas devagar, com atenção, e separar elas, a gente já volta já quando você me despausar aqui e eu te mostrar quais são as informações, quais são as respostas. Vamos lá então. Frase 1. As máquinas de fazer
nada estão quebradas. As máquinas de fazer nada estão quebradas. Pode parecer uma frase objetiva, mas se a gente lê com cuidado, a gente tem várias interpretações. Por exemplo, as máquinas de fazer, fazer nada. Fazer nada? Como assim uma máquina de fazer nada? Então, se as máquinas de fazer nada não estão quebradas, elas estão funcionando, mas se elas estiverem funcionando, elas não estão fazendo nada. Então, a gente tem isso como uma frase subjetiva. Cada um vai poder tirar uma interpretação dela. Os peixes, quando nadam juntos, formam um cardume. Se a gente ler essa frase, ela quer passar a informação de que um grupo de peixes é um cardume. E para todas as pessoas, essa informação ela vai ser a mesma. Todas as pessoas vão ler que um grupo de peixes é um cardume. Então, ela é uma frase objetiva. Os sábios ficam em silêncio quando os outros falam. Os sábios ficam em silêncio, a pessoa pode ter uma ideia subjetiva do que significa isso, né? Porque o que é o saber ali daquele sábio? Por que o sábio ficaria em silêncio quando os outros falam? Então, a gente tem uma frase subjetiva, cada um pode tirar uma interpretação disso. Os rabos dos cachorros servem como risos. Isso não é uma informação científica. A gente sabe que o cachorro, quando ele está balançando o rabo, quer dizer que ele está agitado no momento, né? Muitas vezes pode estar feliz, mas ele é uma informação subjetiva. A gente não sabe muito bem se é realmente isso. Cada um pode tirar uma interpretação do cachorro balançando o rabo. Então, é uma frase subjetiva. As páginas foram escritas para serem lidas. Isso, se a gente olhar num texto, um livro, por exemplo, qual é o objetivo das páginas do livro? É serem lidas. Todos que olharem aquilo lá vão entender isso, vão saber que um livro ele deve ser lido, né? Ele serve para ser lido. Então, é uma frase objetiva. Por último, nem todas as respostas cabem num adulto. Olha isso, como assim as respostas cabem em um adulto, né? A gente tem como armazenar respostas dentro de uma pessoa adulta? Cada pessoa pode tirar uma interpretação dessa frase, né? Como, nem todos os adultos sabem todas as coisas, ou nem todos os adultos conseguem fazer todas as coisas, ou resolver todos os problemas. Então, a gente tem uma frase subjetiva. Perfeito? E aí, me fale aí nos comentários quantas das respostas vocês acertaram dessa prática. Agora a gente vai ver como abordar textos literários, né? O segredo para ler textos literários é descobrir as pistas que os autores deixam e construir os sentidos. Então, quando aparecem palavras diferentes, cujo sentido você não sabe, você pode procurar entendê-las a partir do contexto, ou seja, o conjunto do que está sendo dito, ou pode ser um dicionário. Lembre-se que uma palavra pode ter mais de um sentido, e você terá de escolher a mais apropriada para o texto. Uma leitura atenta, muitas vezes, não é o suficiente para entender o que está por trás do texto. O melhor é ler o texto muitas vezes, além de procurar relacionar as várias ideias que ele traz. Outra coisa, se você conhecer o assunto, o autor e em que lugar foi escrito o texto, é possível compreendê-la melhor. Então, vamos olhar aqui essa poesia, né, chamada Solar, da Adélia Prado, que diz o seguinte: minha mãe cozinhava exatamente arroz, feijão roxinho,
molho de batatinhas, mas cantava. Então, o que a gente pode tirar sobre isso? Perdão. Que além se a gente olhar a primeira frase, ele falando, minha mãe cozinhava exatamente arroz, feijão roxinho e molho de batatinhas. Ou seja, ela sempre cozinhava as mesmas coisas. Porque para a gente conseguir fazer as mesmas coisas, exatas, né? A gente tem que fazer elas muitas vezes. Logo em seguinte, vem o mas cantava, que quebra a mesmice do exatamente. Então, o que ele quer dizer? Ele quer fazer um contraste ali do comum, do que a mãe fazia todo dia, com o mais cantava, que é alguma coisa que não é maçante, que é uma coisa que a mãe ali se sentia feliz ao fazer naquele momento. E agora vamos verificar como a gente abordaria um texto em prosa. A gente vai ler aqui o Cadeiras Proibidas, do Ignacio de Loyola Brandão. O homem que entrou no cano. Abriu a torneira e entrou pelo cano. A princípio incomodava-o a estreiteza do tubo, pois se acostumou, e com a água foi seguindo. Andou quilômetros. Aqui e ali ouvia barulhos familiares. Vez ou outra, um desvio era uma seção que terminava em torneira. Vários dias foi rodando, até que tudo se tornou monótono. O cano por dentro não era interessante. No primeiro desvio, entrou. Vozes de mulher. Uma criança brincava. Ficou na torneira à espera que abrisse. Então percebeu que as engrenagens giravam e caiu numa pia. À sua volta era um branco imenso, uma água límpida. E a cara da menina parecia redonda e grande. Ao olhá-lo, interessada, ela gritou: Mamãe, tem um homem dentro da pia. Não obteve resposta. Esperou tudo quieto. A menina se cansou, abriu o tampão e ele desceu pelo esgoto. Então, o que a gente tem aqui? A gente pode observar, né, que, lógico, o homem ele não estava realmente dentro de um cano. O homem dentro de um cano mostra um sentimento pra gente, ele quer passar uma ideia pra gente que esse homem ele estava enclausurado ali dentro daquele cano, daquela ideia dele, e ele só estava seguindo com a água. Ele seguiu por quilômetros, ele às vezes ouvia coisas, mas continuava seguindo, e aquela visão fechada dele, aquela visão em cano dele, era monótona, né? Então ele resolve sair dali e para ver o mundo, para descobrir as coisas. E quando ele sai na torneira de uma outra pessoa que não fica interessada nele, e ele acaba voltando novamente para o esgoto, novamente para o cano. Então, se a gente olhar esse texto, ele tem uma subjetividade atrás dele e cada um pode tirar uma interpretação dessas informações. Então, sabemos que nenhum ser humano conseguiria se acostumar a viver dentro de um cano, mas se pensarmos um pouco, a gente se acostuma com cada coisa, a gente se acostuma a não ler as coisas que estão ao nosso redor, se acostuma a receber sempre menos do que precisamos, a contar o número de mortes em uma guerra e ver gente pobre nas ruas, a ver a natureza ser destruída dia a dia, etc. O homem vai ficando no cano até tudo ficar monótono, sem graça, e para agitar um pouco a vida, resolve sair para uma torneira. Sai e está diante de uma criança que tem interesse em olhá-lo, mas só por alguns instantes.
A menina então se cansou, abriu o tampão e ele desceu para o esgoto. Isso é, de novo entrou pelo cano. Todos parecem estar anestesiados no nosso mundo atual, insensíveis com os problemas de outras pessoas. Então, parece que elas perderam o interesse pelas coisas que acontecem no mundo. Será que nós estamos nos comportando como os personagens do texto, a prosa, e aceitando tudo como normal, inclusive as coisas mais extraordinárias, como ver alguém descendo no nosso cano à nossa frente? Essa é uma indagação que fica aqui no nosso final da nossa quarta aula sobre os tipos de textos. Eu te vejo na nossa quinta aula em breve.